amiguinhos, tudo bem com vocês? Mais um episódio no ar e você não pode deixar de seguir, comentar, curtir, ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E hoje o convidado que está aqui, ele trabalha, sabe com o que, gente? Olha só, tá ouvindo? A gente está hoje no estúdio de podcast, um ótimo acústica. E ele é exatamente o especialista, o CEO da Acústica Atos, que trabalha com grandes empresas e já resolveu o problema até do Google e do Museu do Flamengo. Vocês sabiam disso? A gente vai falar de tudo isso e muito mais aqui no FalaCast. Tudo bem com você? E aí, Fabi, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. E para a gente começar, antes das perguntas, eu quero saber... Como que você entrou aqui e falou, nossa, vou falar cast, vou falar aí da minha profissão, porque a profissão nada mais é também de falar de quem é o Danilo Vasconcelos. Como que você se tornar o CEO da empresa que você hoje vai falar aqui, de tudo que você já desenvolveu e ajudou grandes empresas? Quem é, na verdade, Danilo Vasconcelos? Fabi, eu acho que, assim, não desacopla, né? Não existe duas versões Exato. do Danilo, né? Então, eu só sou um pouco mais sério e eu sou um pouco mais extrovertido na vida fora do empreendedorismo, fora da empresa e tudo mais. Mas, assim, o Danilo raiz de Diadema, não sei se você conhece Diadema? Conheço, sabia que eu tirei minha carta de habilitação lá? Em Diadema? Porque era mais barato, ainda não sai mais caro. Então, sou nascido e criado em Diadema. Eu venho de uma comunidade chamada Caema. Eu acho que essa raiz nunca saiu de mim. Eu gosto de falar sobre isso, né? E num determinado momento da minha vida, tentando ali sair dessas raízes, amigos ainda que eu tenho, amigos que ainda moram lá, só que aquela realidade não era para mim. Aí eu comecei a estudar, então fiz sistema de qualidade, fiz engenharia... E nunca pensando em ser empresário. Eu não sei se os grandes empresários nasceram e pensaram... Nosso estudo não leva para ser empresário, né? Não. Então, assim, eu estudei para trabalhar em fábrica. Eu sempre busquei a parte fabril. E estava até comentando hoje sobre isso. A primeira empresa que eu trabalhei registrado, bonitinho, era uma autopeça chamada Fian. Só que eu trabalhava ali na linha de montagem e aquele não era o meu lugar. Eu não me sentia confortável com aquilo, suado, debaixo de telha, nada contra. Aquilo ali me deu uma baita de uma alavancagem, mas aquele não era meu lugar. E eu tenho um dos quadros que tem lá na empresa hoje, é engraçado, eu não tinha falado isso. Eu tenho lá na empresa um quadro que é um olerite do McDonald's de R$65 e um olerite dessa Fian que era de 2-3 anos para frente, ou então eu evolui, do McDonald's para Fian eu evoluí. R$65 no McDonald's e 300 e poucos reais nessa Fian que eu trabalhei acho que um ano e meio. Então, ou seja, minha vida foi meio que trancos e barrancos assim, e até que eu entrei numa multinacional, né, chamada Ova Brasil, muito conhecida no ramo da acústica, né? Hoje foi comprada por outra gigantesca chamada Saint-Gobain. E lá dentro eu era responsável pelo departamento de qualidade. Então todos os materiais ou não conformidades, eu viajava o Brasil inteiro nessa época resolvendo problemas de produtos acústicos, né? Até que em determinadas situações, que eu já até contei em outros momentos, aí, em outros podcasts, em outras entrevistas, que surgiu um treinamento no qual falaram para mim que eu era do comercial. E olha que loucura, Fabi. A vida inteira trabalhando, estudando e buscando ser funcionário para trabalhar numa fábrica, para trabalhar na parte fabril. E foi me passado que a minha especialidade era comunicação, a minha especialidade era vendas, era comercial. Surgiu a Atos. A Atos vem, de fato, de um dos livros da Bíblia, né? De Atos, dos Apóstolos. Foi a minha entrada na acústica, foi a partir da Ova, que eu sou muito grato a essa empresa. Eu sou muito grato ao Wellington, que era o meu diretor na época, ao Zé Eduardo, que ajudou de forma absurda o início da minha carreira, né? Mas aí eu entrei no mundo da acústica. E de lá para cá eu vim me especializando, né? Hoje eu tenho uma grande equipe que atende aí o Brasil inteiro, que sem eles também a gente pouco seria. Mas esse é o Danilo. Não tem o Danilo da acústica e o Danilo dentro de casa com os meus filhos, com a minha esposa. O Danilo é meio que um mútuo de tudo isso. Mas você falou que
as pessoas viram que você tinha o perfil para ser comercial. Como que foi para você, tá? Tem o perfil, aí veio a Atos. Mas qual foi o momento que você percebeu? Não, agora realmente eu vou criar a minha empresa e vou seguir em diante. Qual foi, assim, o momento específico que foi quando virou essa chavinha? Eu acho que sabe aquela coisa de modelagem? Quando na verdade foi assim, a gente fez um treinamento, fez um levantamento. Hoje em dia é mais conhecido, chama DISC. Mas na época não era tão conhecido. Aí me deram um treinamento desse de fazer, aí a gente foi... pegaram 7, 8 pessoas da empresa na época. Durante um período a gente foi entrevistado por gestores de RH, por psicólogos, enfim, por vários profissionais. Chegou no final, eles deram como se fosse... Ó, esse aqui é você. Você é bom nisso, você é bom nisso aqui você não é bom. E quando foi apontado que eu tinha esse dom do comercial, essa parte da dicção, a gente até comentou, de dicção, Sim. de clareza na palavra. Tinha acabado de entrar alguém no departamento comercial que, assim, na época eu já ganhava bem, né? Eu já tinha dado um salto interessante na minha vida. Mas, assim, o cara ganhava, tipo, 4, 5, 6 vezes mais que eu. E eu falei, caramba, eu preciso modelar aquele cara. Se eu tenho um dom semelhante ao dele, eu preciso ir pro comercial. Não ficar no departamento de vendas. Só que naquela situação eu não tinha mais mercado, não tinha como. Eu era muito bom, eu sempre fui muito bom em tudo que eu me coloquei à frente. Eu sempre fui muito bom, não soberbo, sabe? Mas assim, eu sempre me dediquei muito. Então eu era bom no que eu fazia. Então era difícil eu sair da onde. Sabe aquela coisa, você é tão bom no que você faz que você fica. É difícil você ser substituído? Sim. Eu não ia ser solto tão fácil. Então não tinha como eu ir pro comercial da empresa, porque onde eu operava muito bem. Aí, bom, eu pedi as contas, eu pedi para sair da empresa. Pedi para sair da empresa, fui trabalhar fazendo vendas em uma empresa minúscula. Eu pagava, na época eu tinha acabado de comprar meu primeiro apartamento, eu tava para casar, então eu tava com várias dívidas. E eu tirei, assim, dos meus rendimentos, porque eu troquei de um salário para um outro salário, eu abaixei o meu salário, tipo, sei lá, uns 60%. Só que como vendas, eu tinha a possibilidade de ganhar comissão. Então eu falei, bom, é só eu me dedicar. E em 3 meses eu já equiparei meu salário. Só que nessa empresa, assim, eu dominava vendas, aí eu dominava obras, e eu me aprofundei em acústica, então eu já conhecia de acústica. Eu também fazia cobrança. Então, numa empresa pequena que eu acabar fazendo 360, eu falei, mas vou fazer para mim. Fui me consultar, na época, com um dos diretores dessa empresa que eu acabara de sair, né? Há 1 ano atrás. E o legal é que esse cara me deu uma força. Mais uma vez, obrigado, Zé Eduardo, por aquela orientação. Aquilo lá mudou a vida, talvez, da minha família. Ele falou, Danilo, potencial você tem. Força você tem. É só ir. Eu falei, cara, mas tipo, eu não tenho estrutura financeira para largar onde eu tô agora, para abrir algo do nada. Ele falou, cara, a palavra foi essa, Fabi, não sei se você já ouviu isso. Explode a ponte. Começa e não tem retorno. É só você colocar na sua cabeça que não tem retorno. Vai. E eu fui. Aí, dessa forma, nasceu a Atos. Eu lembro que a primeira venda que eu fiz, quando a Atos abriu, foi para uma empresa chamada Fast Shop. Fast Shop de shopping? Sei. Meu, eu tinha alguns clientes que eu estava negociando, mas aquele ali era o que estava para fechar. E eu, meu Deus do céu, esse cara tem que fechar. E assim, em tática de vendas, você não pode mostrar desespero, porque você inverte a situação, né? Então, tentando controlar o emocional, e eu fiz a primeira venda em 2016. Em 2016, eu fiz a primeira venda da Acústica Atos. Sozinho, sem estrutura nenhuma. Eu tinha um computador. Eu trabalhava... Nessa época, quando a Atos começou, eu trabalhava no escritório que era de um amigo meu que tinha uma gráfica. E ele me emprestou uma mesa e falou, Danilo, fica aí, cara. Eu usava o espaço dele, a mesa dele. Inclusive, eu tô no agradecimento hoje, hein? Bruno Brito, cara, se não fosse você lá no começo também, eu sou muito grato à tua vida, viu, cara? Que Deus te abençoe. Eu espero ter, na nossa trajetória, ter demonstrado a minha gratidão por você daquele período. Mas eu usava o espaço dele para trabalhar, para operar. Todo dia eu acordava, ia pro escritório dele, abria meu computador. E foi assim que começou a Acústica Atos. Nossa, realmente, assim, dá para ver o brilho no seu olhar ao falar do seu início. Mas eu queria também saber como a sua história pessoal influenciou a cultura e os valores da Acústica Atos. Bacana.
Coisa que a gente tava falando sobre... Tem coisa que eu me emociono, eu te avisei. Imagino. Mas é que assim, a gente tava falando alguma coisa sobre cultura essa semana na empresa. E eu tava ali palestrando pra nossa galera. E tipo... Danilo, vai ter algum momento... inclusive o nosso consultor, que você acabou conhecendo, Basile, ele falou, tem que tirar um pouco do coração. Porque às vezes você entrega demais... E isso acaba sendo um ponto negativo, né? E eu penso completamente o contrário. É que a minha empresa, ela só nasceu por conta de pessoas. Eu não sou um cara vidrado em dinheiro. Mas já disse Mano Brown, dinheiro eu gosto sim e quero, se essa é a pergunta. Mas eu não vivo por dinheiro. O meu propósito não é dinheiro. Então, se eu puder direcionar qual é o meu propósito, eu gosto de ver pessoas crescendo. Eu gosto de ver pessoas evoluindo. Eu gosto de ver alguém que, tipo, não tinha nada, não tinha nenhuma vertente e, de repente, já se torna um profissional. O cara compra o primeiro carro. Tipo, o cara não pensava nem em casar. E por conta do nosso núcleo ali, a nossa empresa, ela não é familiar. Mas ela se torna uma família. Todo mundo se... Tem uma pergunta que eu faço direto. Às vezes eu pego departamentos assim. Falo, pessoal, vocês estão felizes? Fala pra mim, vocês estão felizes? Eu quero saber se vocês estão felizes. E eu quero a verdade. Porque a partir do momento que vocês não estiverem felizes, se alguém não estiver feliz, é o momento de vocês irem embora. E não por mim, e sim por vocês. A vida é muito curta para você, no momento do trabalho, aquilo ser... Você já viu essas pessoas que vivem pelo final de semana? Sim. Vivem pelo feriado. Eu não vejo a hora das minhas férias. Eu quero me aposentar logo para parar de trabalhar. Isso é buscar a velhice, é buscar ir embora. Então, não. Todo mundo que trabalha com a gente tem que estar feliz. Todo mundo que está ali tem que estar vivendo. A nossa empresa, ela resolve problemas. Ela pega uma pessoa que tem um problema acústico, qualquer que seja, e a gente vai lá e a gente não vende um produto acústico. A nossa empresa não vende produto acústico. Eu não sou fabricante. Eu resolvo problemas. A nossa empresa, ela resolve problemas acústicos. Eu vou dar um exemplo bem rápido agora. O cara abriu um restaurante e, de repente, ele tem um ticket médio. Cada pessoa que sentou lá para fazer um jantar... Ele tem que gastar, sei lá, R$200. Cada pessoa tem um ticket médio de R$200. As pessoas sentam e gastam 80 e vai embora. A empresa, o restaurante do cara não vai perpetuar. E ele não consegue entender por que as pessoas estão... O atendimento do cara é legal, a arquitetura do cara é boa, a comida é impecável. Por que as pessoas não gastam mais? Quando você está num lugar que você se sente desconfortável, chega você, seu noivo, chega você e seu sócio, tá, ô Fabi, num restaurante para falar de negócios. E do lado, sei lá, tem um parabéns para você e vocês não conseguem se concentrar, vocês querem comer logo e ir embora. Vamos concluir essa reunião em outro lugar? Você e seu noivo, vocês querem, sei lá, é o dia de namoro de vocês, é o dia de aniversário de namoro, vocês querem falar do passado, vocês querem falar do futuro. E do lado tem gente falando de dinheiro, de negócios. Ou tá aquela feira livre. Já comeu em algum lugar que tá uma feira livre, que você sente e você não consegue nem conversar? Isso são restaurantes desconfortáveis. Só que mesmo para alguém que não conhece de acústica, sabe o que é confortável e o que não é confortável. Você quer falar com o seu noivo e você tá gritando. Ou você percebe que o seu noivo parou de falar porque ele tá falando alto e o seu noivo é quieto, vocês vão embora dali. O restaurante começa a cair o rendimento financeiro por conta de acústica. Esse dono de restaurante entra em contato com a gente e fala, tudo bem, eu quero placas acústicas. Não, ele não quer placas acústicas. Ele tem um problema e ele quer que a gente resolva o problema dele. E é isso que a gente faz. A gente resolve problemas. Não pensando em venda de acústicas, e sim em fazer crescer o negócio do cara. Falando de resolver esses problemas, como que é empreender no Brasil com impostos altos, com a alta da inflação? Eu entendo que você é uma pessoa que realmente, né, você contou ali no início, saiu ali da comunidade, cresceu, viu as oportunidades, levou até você e hoje você leva para os seus funcionários, porque você traz ali uma visão da experiência que você teve e falou, você também pode crescer e eu quero que você cresça, né? Mas a gente vê hoje, os empreendedores no Brasil sofrem bastante em relação às altas da inflação. A gente vê aí que a taxa Selic 15% ao ano, então isso representa custos caros. Desde alimento até também um produto. Como que você hoje lidar com essa situação? Eu vou te falar, é desafiador. Eu tenho o governo como o meu sócio direto. Em algumas situações, ele ganha tanto quanto ou às vezes mais. Só que o que na vida foi fácil?
Eu não busco facilidade. Há pouco tempo atrás eu estava em Nova York num evento e com alguns empresários e a gente estava falando coisas parecidas sobre isso. Nos Estados Unidos, tem poucas brechas para você criar, para você inovar. Por isso que é dito que no Brasil é a terra da oportunidade, porque aqui tem muito problema. Em todo lugar que tem problema, tem como você criar um novo negócio, tem como você evoluir, tem como você crescer, porque quem ganha dinheiro é quem resolve problema. Então aqui é o lugar da oportunidade. Só que em todo lugar onde está o ouro, também está a dificuldade. Eu levo completamente tranquilo esses aumentos de impostos, essas brigas, dói. Só que isso não abala. Sabe, quando você está embaixo de um propósito, como eu disse, não é dinheiro, mas você tem um propósito, você tem um sonho, você está buscando algo, então nada te derruba. Então, eu como empresário no Brasil, eu acho que essa é a raiz do empreendedor brasileiro, do empresário brasileiro. Essa coisa de não desistir. A gente estava falando um pouquinho antes das dificuldades e nuances na vida que teve na carreira da Fabi. Tem na vida de todo profissional. E quem vai mais longe? Quem persevera, quem não se deixa derrubar. Quem mesmo... Eu acredito que é o seguinte, quando você erra, você tem a oportunidade de melhorar, ajustar a rota e crescer. É quase que assim, quanto mais problema você tem, mais você arruma a rota e mais você cresce. Aí vem um outro problema. Você arruma a rota e cresce, arruma a rota e cresce. Eu quase virei fã de problema. Porque cada problema que vem significa que quando eu sair dele, eu saio melhor. E eu não tô falando melhor só como empresário, você sai melhor como pessoa. Você sai melhor como pai, como filho, você sai melhor como ser humano. Então, assim, vendedores, minha equipe de vendas, por exemplo. Não, vamos nesse cliente, esse lead, ele tá mais qualificado, vai ser mais fácil de fechar. Não vai fechar. Não tá aí. Tá em resolver problemas. Aí você vê o outro mais difícil, vai lá, desembola essa linha. Ninguém vai querer desembolar. Quem desembolar, pega o ouro. Então assim, eu acho que isso trazendo pra nossa vida, Fabi, pra nossa vida. Tem um problema, encara. É difícil empreender aqui no Brasil. Aí aumenta a Selic. O dólar, o nosso material, 90% dele tem matéria-prima importada. Então agora essa novidade da briga de Trump versus Lula, pra gente, tipo assim, foi um soco no estômago. Desanima? Desculpa o palavrão. Porra nenhuma. Desanima nada. É quase que dá mais tesão ainda. Vai, galera, tem que acelerar mais, tem que buscar mais. Porque pode ser que dê mais enrosco ainda e a gente vai ter que estar mais preparado. E eu sou um grande fã de estudo. Então, galera, vocês estão estudando, vocês estão buscando melhoria, vocês têm que estar melhor. Sabe? 4 anos trabalhando comigo, ou virou meu sócio, ou virou meu concorrente, ou virou meu fornecedor. Não tem como passar 4 anos comigo, eu tô crescendo. Se não tiver crescendo junto, fica para trás. É essa sede que a minha empresa, que é a Atos, tem hoje em dia. Você vê, a gente quase não tá falando tanto da Atos, tá falando mais sobre mim, porque é a minha cultura que faz aquilo correr. Sim. Né? Você é a Atos. Eu sou a Atos. Sim. Você falou muito sobre os problemas, de resolver problemas. Tem algum problema específico sobre a Atos mesmo, que você olhou e parou, e agora? Teve algum momento que você não esqueceu que foi um problema de fato que aconteceu, e aí vocês conseguiram dar a volta por cima? Tem algum caso, ou algum case mesmo que foi super difícil, e do nada você falou, agora a gente vai conseguir? Tem. Nós somos uma empresa que, desde o primeiro ano, graças a Deus, já fatura 1 milhão. Do primeiro ano, sabe a história que eu contei do computadorzinho na sala, ali emprestada. Desde o primeiro ano a gente já alcançou 1 milhão, graças a Deus. Também por conta de muita dedicação, muita batalha. Só que em muitos anos da nossa trajetória, a gente nunca teve inadimplência. Nosso processo sempre foi muito bem amarradinho. A gente entrega qualidade, a gente entrega soluções. A gente não tem nenhum processo, pra você ter 10 anos. A gente não tem nenhum processo, nem com funcionário, nem com cliente, nem com nada. Nossa carreira é muito certinho. Portanto, a gente nunca teve inadimplência. Só que quase que para testar, a empresa para crescer, a mente das pessoas tem que crescer junto. Uma empresa que cresce sem a cabeça do dono ou a cabeça ali dos gestores sem crescer junto, a empresa quebra, ganhando dinheiro. Tá? Há pouco tempo atrás, a gente passou por algo que foi justamente essa coisa da inadimplência. Um cliente não pagou, um outro teve um problema financeiro porque ele não recebeu do cliente dele.
E a gente já estava aí com valor, eu não vou falar agora, mas foi um valor muito considerável, beirando 1 milhão. 2 clientes estavam inadimplentes, a gente sofreu um golpe de 300 mil reais. Entrou uma empresa, até então idônea, porque a gente faz todo o levantamento para efetuar uma venda. Não é qualquer empresa que entre e compra da Atos, tá? Tem isso também. Sim. Então tem todo um levantamento jurídico, administrativo, financeiro, fiscal por trás. Então a empresa foi toda verificada. Balanço patrimonial e tudo mais. Nós vendemos para ela próximo de 300 mil reais. E em 2 semanas depois, a gente foi consultar, a empresa já tinha caído processo. Já acumulava 4 milhões em 2 semanas de processos dessa empresa. A gente levou um golpe. Num momento delicado de caixa, a gente refazendo caixa, tá? Refazendo caixa, de repente, como se fosse aquela sei lá, gotinha de Minerva, aquela última gota do copo d'água bateu. Foi difícil, foi desafiador. Foi bem desafiador. Ainda mais no Brasil, onde quando o empresário precisa de frente de crédito, você paga uma fábula de juros, né? Banco não tem problema nenhum em espetar o empresário no momento de aperto. Só que, graças a Deus, a acústica no Brasil é uma área muito boa. A gente navega num mar muito bom. Então, 2, 3, 4 obras que a gente conseguiu entrar, a gente entra em obras consideráveis. Como você citou na chamada do programa, a gente fez um andar inteiro do Google, que depois a gente fala sobre isso. Mas 2, 3 obras significativas que entraram, a gente, graças a Deus, conseguiu passar. Mas para isso, ninguém vê isso, né? Todo mundo vê um empresário bonitinho, trabalhando. Você tem que ter um carro legal, você tem que se vestir bem, você tem que se portar bem. Geralmente, nos lugares que você vai, são caros. Então, todo mundo vê a glória do empresário, né? Pouco vê os bastidores. Qual é o primeiro salário que se corta no momento de crise? É o do dono. Qual é o apartamento que tem que ser vendido no momento de crise? É o do dono. Então foi assim... Só que, Fabi, de verdade, vou falar que me abalei? Mentira, das grandes. Firmão, forte, chegava em casa e falava, calma, tá tudo certo, vamos fazer análise. Era feriado, todo mundo em casa descansando e vai lá o dono dentro da empresa fazer avaliação de dados, chama uma pessoa-chave, chama outra pessoa-chave, hoje vocês vão vir aqui, a gente vai trabalhar até na hora que der pra gente alinhar isso aqui. Mas, tipo, tesão. Não, ai meu Deus, nunca foi assim, nunca. E eu acredito que nunca você também. Mas esse foi talvez o momento mais desafiador que eu lembre, assim, porque se tratando de... Fora situações de quase roubo, já tentaram roubar minha empresa, ex-colaboradores, assim, de tentar tomar a empresa, caso bem chato, assim. Nossa. Mas passado também, a gente lembra mais das coisas boas do que das coisas ruins, Sim. né? Mas já chegou algum momento que você parou e falou, vou desistir? Mas, ó, eu acho que a empresa geralmente, a sua empresa, primeiro é você. Sim. Para quebrar uma empresa, primeiro quebra a cabeça do dono. Primeiro quebra o cara. Se o cara quebrar, a empresa quebra. Se o cara estiver firme, não tem empresa que quebre. Ok? Então, eu desisti, mas nunca nada na minha vida. Nunca nada na minha vida. Nada. Tipo, não tem uma parada que, tipo... Eu posso, como eu disse, pivotar. Eu posso mudar a rota. Eu posso, em vez de seguir reto, manter um pouquinho mais à direita, um pouquinho à esquerda. Mas desistir, mas jamais. Até a fala. Hoje, no momento que nós estamos, é até complicado falar isso, mas nos momentos que a gente tá hoje vivendo, falta essa galera. Não sei o que aconteceu com os homens, mano. Cadê essa galera de fibra que vai? Não importa o que aconteça. Pode ir, não importa. Minha esposa, minha esposa não sofre, meus filhos não sofrem. Quem sofre sou eu. E mesmo assim no meu canto para não abalar eles. Então desistir, essa palavra mas não existe mesmo na minha vida. E já teve algum projeto da Atos que vocês recusaram a fazer? Não, nem é só já existiram, existem hoje em dia. A gente não atende qualquer cliente. Sabe aquela história, o que eu vou falar agora também é muito sensível. Sabe aquela história de o cliente tem sempre a razão? Dentro da Atos isso não existe. O cliente não tem a razão. Assim como a gente, quando está comprando algo, você não tem a razão, você está com um problema. Quando você está comprando algo, é porque você está precisando de algo. Então, você busca um especialista. Então, ali, nós temos pessoas capacitadas, né? Engenheiros, arquitetos, vendedores, que estão capacitados para tirar o problema da Fabi, qualquer que seja, voltado para a acústica. Então, o cliente chega e fala, não, eu quero isso, isso e aquilo. Desculpa, não vamos te atender.
A gente não tá aqui, sabe? Não tá aqui por dinheiro. A empresa precisa de dinheiro, senão ela não se sustenta. Óbvio, os profissionais, eles querem chegar em algo. Todo mundo que tem... Eu só contrato gente sonhadora, tá? É um dos crivos ali da nossa galera. Tem um objetivo? Quando vai entrevistar, eu pego a última entrevista, um dos pontos principais para mim. Tem um sonho? Você quer alguma coisa da vida? O que você quer? Qual que é o teu objetivo? Se não tiver objetivo, não quero pro meu time. Porque se a gente tem pessoas que querem algo, não importa o que aconteça, não se abalam. Tá? Aí chega um cliente que fala, eu quero isso, isso e isso. Você já sabe o que você quer? Vai na fábrica. Vai na fábrica, como eu não sou fabricante. Agora, se você tem um problema e você quer que eu te auxilie a resolver o teu problema, aí você vem com a gente. Então a gente recusa. Alguns clientes, sim. Não são todos, não. Que a gente atende. E qual foi o projeto mais complexo que vocês já trabalharam? A gente falou umas 3 vezes, eu quero falar de outros casos, mas é que do Google foi muito marcante. Tem um outro também, vou falar. Mas o Google, todo mundo quer saber o Google. Então deixa pra depois. Não, o do Google foi um projeto muito interessante porque, primeiro, é muito marcante ver como é que os caras trabalham. Você tá ali se dedicando pra entregar algo e, passa nego de pantufa. De roupão. Então, esse é o clima. Mora lá, dorme lá. Não, é tipo assim, 11 horas da manhã, eles têm liberdade de pensamento, liberdade de criação. Tá os caras jogados no puff, no meio da grama. Então, tipo assim, aquilo foi muito diferente. Você se sentir num teco de São Paulo nos Estados Unidos. E assim, e pelo nome de onde a gente tava fazendo, a gente fez um andar inteiro da Google. Foi uma coisa muito marcante. E isso aqui eu não sei nem se a gente vai poder veicular no futuro, porque a gente não pôde colocar isso pra frente, porque eles derrubam. A Google derruba. Você assina um contrato sobre isso. Tá? Mas foi sim uma obra muito marcante. E uma outra foi de também uma multinacional, fábrica de papelão, não vou citar nomes, uma fábrica de papelão gigantesca, são mais de 600 fábricas no mundo. É uma empresa irlandesa que fica no interior de São Paulo, que a gente fez foi no interior de São Paulo. E assim, a burocracia e a amarração para a gente trabalhar era tão grande. Vou dar um exemplo. Perdão aí a todos da segurança do trabalho. Mas uma escada de 10 degraus, a gente só podia subir até o 5º. Se subisse a mais do 5º, tinha que ter 2 pessoas segurando a escada. E as pessoas que seguravam a escada, exemplo, tinha um engenheiro na obra. O engenheiro não podia segurar. Só quem fosse instalador. Uma burocracia gigantesca, ao ponto de a outra planta que nós fizemos em Pernambuco, a gente foi para Pernambuco, o valor subiu, eu vou te falar, chutando baixo, eu não participo muito dos valores da empresa, mas assim, chutando baixo, uns 30%, 40% a mais, já imaginando a burocracia que eles tinham internamente. Então, eu acho que os maiores desafios do Brasil são as cabeças pequenas, são a burocracia, são as amarrações que tem para a execução. Então, esses 2 cases aí eu acho que são os 2 mais marcantes de desafio. Um de dificuldade de trabalho e o outro de me sentir trabalhando de fato, tipo, sei lá, nos Estados Unidos, em Nova York eu tava trabalhando. E lá, não sei se você pode abrir, o que você fez no Google ou nessa multinacional, que também é multinacional, na verdade, né? Do interior. O que você fez lá, né? Da acústica, se você puder dar detalhes do que foi feito e implementado? Tá. Nessa empresa no interior de São Paulo, que é a Multi que eu comentei, lá eles tinham 2 salas de reuniões no meio da fábrica. E uma das salas era tipo um aquário de vidro. Então, assim, reverberava muito a sala. Todas as vezes que eles iam fazer conferência com as outras unidades Então, assim, eles iam fazer uma videoconferência, eles iam fazer um call. Quem estava do outro lado não conseguia entender o que estava sendo dito. Entender não quer dizer não ouvir, tá bom, Fabi? Vamos deixar isso claro aqui. Entender é a inteligibilidade da palavra. Exemplo, quando você tá na igreja, não sei qual é a sua religião, mas assim, a última cadeira de uma igreja que não é tratada, o cara tá ouvindo o que o pastor tá falando, mas ele não tá entendendo. Isso chama inteligibilidade da palavra. Como é que você faz isso? Você trata acusticamente. Então, essas 2 salas tinham reunião, uma delas era da presidência, não era nem da diretoria. Então, toda vez que o presidente vinha, ele ia lá para fazer as reuniões. E, a fala era que parecia uma caverna. Então, dava eco. Exatamente. Então, o nosso trabalho foi tratar aquele ambiente
para dar conforto para aquele ambiente, para que a reunião tivesse produtividade. Porque a qualidade acústica dá produtividade. A gente falou do restaurante, mas em uma empresa a acústica dá produtividade. Agora, se você está do meu lado, agora você está me ouvindo claro, a gente está no estúdio aqui, acústica sensacional daqui, inclusive. Mas você me ouvindo claro faz com que eu diminua meu tom de voz. Agora, quando eu entendo que você não está me ouvindo, eu aumento meu tom de voz. Se eu aumento meu tom de voz, você automaticamente aumenta o seu tom de voz. Estamos os dois gritando, sem querer. É isso que a acústica faz dentro de um ambiente corporativo. E nesse que você falou do aquário, o que você fez, implementou que melhorou ali a conversação, como aqui no estúdio? Porque você falou que é todo de vidro. Como que você fez? Colocou vidros com mais espessuras? Ou qual foi o material utilizado? A Fabi, aí é a cereja do bolo, né? Você quer a forma da Coca? Você quer a fórmula da Coca? Não, é assim. O que a gente faz? A gente faz cálculos, ok? Nós fazemos cálculos acústicos para determinar o tempo de reverberação do espaço. Porque o tempo de reverberação é episódio de Pica-Pau. Comento muito isso quando eu tô dando treinamento de vendas. Pica-Pau vai lá na caverna e fala, oi! Aí faz, oi, 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 oi. Isso é o eco, isso é a reverberação. É isso que a gente trata. Como? Busque a Atos. Que vai descobrir. Compre o cálculo, compre os materiais, aí você vai descobrir. É isso aí. Eu sei que a gente estava falando da empresa e tudo mais. Eu queria saber, no início ali da Atos, quais foram os maiores nãos que você recebeu no início da carreira e como que você superou isso para falar com, por exemplo, para conseguir aí contato com o Google, trabalhar com eles, a fábrica, a indústria, né, do interior e entre outras grandes empresas também que você trabalhou. Como que foi para você isso? Porque a gente sabe, né, no início, o empreendedor, a gente sofre, é difícil. E como foi para você superar? Porque eu vejo que você é uma pessoa de muita garra, de determinação. E como foi para você? As portas, elas estão abertas para todo mundo. Eu costumo dizer assim, a galera... Putz, hoje eu tô sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, tá? Mas o dinheiro tá no mundo. É só você ir lá e tomar posse. As portas se fecham na mesma sequência que elas se abrem. É só manter. Então, assim, dificuldade, as maiores que eu tive, na verdade, foram as que eu sempre tive a vida inteira. Então, você imagina, pobre, favelado, pais separados... Né? A minha família de base, ela teve uma bagunça ali, com meu pai e minha mãe, meu pai, enfim, uma coisa bem complicada. Então, eu, Danilo, como pessoa, eu já vim de uma dúvida muito grande. Eu nasci, como eu disse no começo, eu nasci e cresci na frente de um ponto de venda de drogas. Então, a chance era que eu fosse mais um ali naquele meio. Entende? Tudo levava a crer que esse jeito agitado, esse jeito predestinado de falar, quando você é pequeno dentro de uma favela, é tipo assim, é próximo bandido. É tipo, não, ele tem disposição, vai virar um maior traficante. Então era essa a perspectiva. Então as dúvidas sempre existiram na minha vida. Então quando eu comecei a empreender, quando eu entrei em quando eu comecei a entrar em projetos grandes, existiam dúvidas de alguns concorrentes. Hoje a gente nem tem concorrente direito, mas assim, como é que ele entrou nessa obra? Como é que o Danilo está participando dessa concorrência? Por quê? Porque é tipo assim, em vez de, por que não? Por que ele não pode ter batalhado e conquistado? Por que ele não pode ter, sei lá, encontrado alguém de marketing tão bom quanto ele é em vendas, sabe? Então, eu acho que, assim como em toda a minha vida, foi a dúvida de você não é capaz. E eu acredito que essa dúvida de você não é capaz, para uns que falam que, não, é porque todos duvidam de mim. Para mim, isso é um fogo latente que queima no meu peito. Ele não consegue, é o que me leva mais forte ainda para falar, não consigo. Então calma aí, pode dar um pouquinho de trabalho, mas consigo. Então essa foi no início a coisa mais... Eu vou te falar, eu nunca fui um cara de ficar colocando a cara. Então eu cresci financeiramente muito bem, a minha empresa ascendeu muito bem, só que eu nunca pus a cara. Então, poucas pessoas souberam como é que estava o Danilo ou como é que estava a empresa. Eu nunca expus isso. E a gente já estava planando, voando alto. E todo mundo ainda com dúvida. Fique você com a tua dúvida aí na sua cadeirinha e eu continuo com a minha certeza aqui voando. E assim foi a minha trajetória.
Legal, né? Sim. Eu acredito que é bem interessante essa sua fala. E muitas pessoas, jovens mesmo, de comunidade, e muitas vezes eles não conseguem enxergar que eles têm a capacidade. Eu sei que é muito mais difícil para as pessoas de comunidade de sair da bolha e falar, cara, eu tenho capacidade, só que vai ser mais difícil, você vai ter que estudar mais, você vai ter que trabalhar mais, para de fato ter uma vida diferente do que uma pessoa que já nasceu com tudo. É óbvio, né? A gente vê isso em cargos de empresa, a gente vê isso em concurso, em tudo. Infelizmente, a gente tem que lutar mais para conseguir alcançar e sair daquela bolha. E eu vi que você fez isso, né? Então, eu acredito que essa garra, essa vontade, isso é inspirador. E eu acredito que isso para sua família também. E eu gostaria de saber como que foi para sua família também acompanhar essa sua trajetória até o momento atual da Atos. Um ponto legal que você falou, eu sempre fico colocando, eu tenho umas frasezinhas, eu sou o cara das frases, do nada eu coloco uma frase no meio da parada. A gente tava falando de criar um livro, eu morro de vontade de escrever um livro. Fácil? Não é. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. Então, pra galera que vem de baixo, é mais difícil, mas dá. Sabe? Antes, para você ter acesso, exemplo, à história de LeBron James, como é que foi a história de LeBron James? Putz, você não ia ter, você ia ter que achar uma biblioteca para ver se tem um livro, para você conhecer a história e te inspirar. Hoje em dia a gente tá com uma máquina de não sei quantos bilhões de dólares que é o celular, você tem acesso ao livro do cara. Você tem acesso à história do Silvio Santos, que é um nosso brasileiro aqui que veio do nada. Sim. Então, tipo assim, mas foi exceção. Seja você a exceção, o que te impede? O sol nasce todo dia para todo mundo. Entende? Então, assim, para quem não tem... E eu falo isso para pessoas. Eu ainda tenho amigos, né? Tipo, ainda são. Né? Não é todo mundo que acende na vida. E eu tenho amigos e eu converso, eu motivo. Eu tipo, vai, meu, dá. Vamos, quer ajuda. Tô contigo também. Precisa de informações, tamo junto. E a minha família é isso daí. Em alguns momentos, assim... Até a família acaba desacreditando. E não por maldade. As pessoas que nos amam, elas tendem... Isso é muito interessante. As pessoas que nos amam, elas tendem a colocar medo na gente. Porque a sua mãe, ela não quer te ver sofrendo. Aí você fala, mãe, vou empreender. Aí fala, filha, mantém lá, fica lá no SBT, fica na Record, filha. Daqui a pouco você vira âncora. Fica aí. Você fala, não, mãe, meu caminho é empreender. E ela fala, filha. E não é porque ela não te ama. Ela tem medo de te ver sofrer. Então, assim, até os familiares, em algum período, falaram, Danilo, viaja. Danilo, para, meu. Você tava ganhando bem, fica aí. Tá legal, daqui a pouco você alcança uma carreira legal, um posicionamento legal, você tá numa empresa grande, o pessoal gosta de você, fica. Então, às vezes, os familiares são um desses que duvidam. Mas não por maldade, é justamente para colocar a gente num lugar onde é que a gente não sofra. Se você... Aí vem essa frase, se você continuar só vendo, você para, você tem que enxergar. Tem muita gente hoje no mundo que só vê. Você vai passando, as coisas vão acontecendo e você só vê, você não enxerga. Tem que abrir o olho. E como é que abre o olho? Andando com pessoas que já chegaram, buscando mais, enfim. Eu acho que é esse, eu acredito que seja esse o caminho, e a minha família viu eu fazendo isso. E eu sempre fui esse cara agitado, assim, tal. Então, assim, ou ia dar muito errado, ou ia dar certo. Ainda bem que deu certo. Mas aí hoje eles falam o quê? Ainda bem que você não desistiu. Ainda bem que não, Danila, não é assim. É que assim, aquele clichêzaço, que é tipo assim, você é doido no começo, depois você vira um gênio. Falou, caramba, não, o Danilo é diferente, Então, caramba, ainda bem que... Aí hoje o bom é que é o seguinte, eu vou tomar uma decisão, já ninguém mais contesta. Ou quando alguém vai tomar uma decisão, liga pro Danilo, vê lá o que o Danilo acha. Dependendo do que o Danilo falar, a gente vai. Então, tem esse tequinho de acabei virando exemplo. Sim, com certeza. E é engraçado essa sua fala, porque quando a gente realmente começa a fazer algo fora da curva, que não é o normal para nossa família, que é o normal é trabalhar... CLT, o comum, né? Que aí você vai se dar bem. Mas quando você começa a sair fora, é exatamente isso que você falou. É essa... Não, melhor você não fazer isso, né? Porque senão, se der errado, e aí? O que você vai fazer? Né? E como você vai pagar suas contas? E no começo, eu não sei com você, mas é como se fosse... Você tá ganhando dinheiro? Como que você tá ganhando dinheiro? Não é assim. Tá dando certo? Eu falo, me fala, viu? Eu tô aqui pra te ajudar. Não, tá tudo bem. Mas como que você ganha dinheiro? Não é assim? Eu falo, mas trabalhando. Batalha não acabou não, é a mesma coisa, só mais... Como você disse, é mais difícil. E o mais difícil dá valor.
Você viu a quantidade de gente que ganha na Mega Sena e do nada volta a ser pobre? Não tem valor aquele montante e volta pra pobreza de novo. Agora, na nossa batalha, você que é uma mulher de sucesso, você hoje que já é uma jornalista e tem esse podcast de sucesso pra caramba, hoje é dito como valor, mas se alguém tivesse te entregue prontinho, já com fama, não ia ter esse mesmo tesão que você tem apresentando aqui. Sim. Entende? É isso que dá o gostinho. É um aprendizado, porque, igual você falou, se você entrega, você não sabe o processo que foi feito e concluído para chegar naquela situação. Então, nós que criamos desde o início a jornada do mais difícil, porque assim, no começo é difícil, e depois que você vai melhorando, estudando e fazendo com que o negócio também fique mais profissional, você se torna um especialista daquilo. Exato. E por isso que te dá orgulho de falar, vou continuar, porque fui eu que fiz, fui eu que criei do zero e tô vendo ele andando agora sozinho. Então, esse é o orgulho, essa é a vontade de continuar. Tem até uma máxima, quando você vai fazer um M&A, você vai fazer aquisição de uma outra empresa, tem uma máxima, eu acho que foi a Abílio Diniz que disse, não compre a empresa do dono, de quem criou. Compre do herdeiro, porque o herdeiro não sabe o valor que aquilo tem. Não compre do criador, compre do herdeiro. O herdeiro, ele não sabe o valor, não sabe o suor que foi entregue ali. Exatamente. E eu gostaria de saber, em relação a Atos, como você garante excelência técnica nos seus projetos, com alto padrão, sem perder a essência do negócio? Bacana. Bom, primeiro que a essência você pegou, né? A essência é ajudar pessoas. Então, essa é a essência. Nós ajudamos pessoas, nós resolvemos problemas. A nossa parte técnica é muito garantida porque o início, meio e fim, tem alguns arquitetos que trabalham com acústica que não gostam muito da forma no qual a gente atua, por um motivo muito claro. Eu corto o projeto. Porque eu viabilizo o seu projeto. O cara tem uma escola infantil e ele quer tratar a acústica do teatrinho lá das crianças. Só o projeto de acústica, o cara já vai pagar seus 20, 30, 40 mil reais no projeto. A acústica é uma ciência muito cara no Brasil. Esse é o bem da verdade. E se você já começa sem fazer nada e só para um projeto você já gasta 40 mil reais, tem escola que declina. Então eu falo que tem algumas obras que a gente perde pra gente mesmo. O cara não quer fazer, o cara declina e não vai fazer mais com ninguém. Quando a gente vai e viabiliza o projeto pro cara, o que a gente faz? A gente monta os cálculos, a gente oferece a solução, a gente vende o material, nós instalamos o produto e chega no final, a gente lauda o espaço do cara. Então, tipo, como a acústica não é algo palpável, você não sabe, tipo, porque imagina, você, interiorana, daqui de São Paulo, você nasceu e cresceu com passarinhos no teu ouvido. Aí você pega o moleque que nasceu e cresceu na favela, com baile funk na frente, com forró. Você tem uma percepção de som, eu tenho outra, completamente diferente. Já viu criança que dorme no barulho? Ah, eu quando tô cansada, eu durmo. Então, é isso. Mas tem... de novo, Sandy. Você sorriu, eu lembro da Sandy. Tem criança que dorme no barulho. Tem adulto que faz um barulhinho e ele já não dorme. Isso é percepção de som. Como você não faz o tratamento acústico pensando no Zezinho ou no Luizinho, existe uma NBR que fala o que é confortável para ambientes diversos. Então a gente vai e adequa o cara à NBR. Só que, e aí, deu certo ou não deu certo? Calma que eu vou laudar o seu espaço. Eu vou e laudo o seu espaço e te coloco diante da norma. Pronto, tá garantido a tríade que é cálculo, material, instalação e o laudo final de que sim, o seu ambiente está acusticamente tratado e confortável. Gostaria de fazer uma pergunta um pouco polêmica, mas já que a gente está falando de acústica, a Boate Kiss. Tá. A gente sabe que foi uma tragédia que, infelizmente, levou muitas vidas. E com isso, eu também vi que uma outra balada, agora não fugiu o nome, depois de alguns anos, também aconteceu a mesma tragédia. E aí eu queria saber, você, como na linha de frente aí da companhia, o que você enxerga que poderia ter resolvido aquele problema em relação ao que aconteceu na Boate Kiss? Primeiro, óbvio, né? Não tinha que ter ali o que eles estavam fazendo, o efeito, né? O efeito, exato. Mas falando da parte técnica mesmo, o que você acredita que deveria ter tido? É lógico, uma fiscalização, né? Isso é um óbvio, mas... parte técnica mesmo do local, o que você acredita que deveria ter feito? Bom, eu tive acesso ao laudo final quando concluiu a investigação, né?
Teve várias, não foi só o produto acústico que aconteceu, não foi só a pirofagia que o cantor ali fez, né? Teve o laudo dos bombeiros que não tava legal, não tinha rota de fuga, não tinha iluminação de emergência, tinha um monte de cagada, né? Mas assim, voltado pra minha área, que é a parte acústica, é aquela coisa do brasileiro de querer ser sempre mais esperto que os outros. Sabe? De César, o que é de César? Você conhece de acústica? Não, eu não conheço de acústica. O que você precisa? Eu preciso de acústica. Então entrega para quem conhece e faça o correto. Ah, não, mas aqui... Quem cai em golpe hoje em dia? Quem cai em golpe é assim, vou comprar um celular que custa 10 mil reais, mas aqui tá vendido por 2. Vou pagar 2 mil reais. Você acaba de cair num golpe, amiguinho. Porque o correto paga-se o valor do correto. Então, o que aconteceu na Botkiss, eles compraram espuma da internet. Eles compraram... Não, mentira, na internet. Compraram numa loja de colchão. Mas hoje o que muitos fazem é entram na internet, coloca lá espuma acústica e coloca no ambiente do carro. Tá doido? Não é assim que funciona não, pô. Tem legislação, tem cálculo. Você tem que definir densidade, espessura, quantidade. Então, como é que poderia minimamente ter evitado aquilo ali? Ter buscado uma empresa que, de fato, conhecesse a área, né? E não pagar o preço como se fosse um preço absurdo, mas pagar o preço correto para você não pagar esse preço tão caro, que foi o que aconteceu na Botkiss. Aconteceu a tragédia também no Ninho do Urubu, que morreram alguns jovens lá no Flamengo. Teve, 1 ano atrás, 2 anos atrás, uma casa noturna, acho que na Irlanda, alguma coisa assim. Então, eu acredito que foi essa que eu... que um monte de gente. Porque na Botkiss, muitas pessoas morreram por conta de ter respirado a fumaça tóxica do produto acústico. Não por conta da fumaça ou por conta... Aliás, não por conta do fogo, mas eles inalaram aquela fumaça tóxica e aquela fumaça tóxica matou eles. Entende? Então, se tivesse um produto com uma fumaça atóxica, não tóxica, a atóxica não é oxigênio. Também o ser humano não pode ficar respirando. Só que não derrete o organismo. Entende? Hoje em dia, graças a Deus, o Brasil está um pouco mais respaldado para isso. Então, um produto acústico, para ele ser vendido, para ele ser considerado acústico, ele tem que atender a IT10, que é a norma técnica dos bombeiros. Tá? E a ATS se preocupa muito com isso. Porque se nós temos como vertente pessoas, se a gente tem como vertente gente, a gente tem que se preocupar com isso. Então, nós atendemos com todos os nossos materiais, todas as normas dos bombeiros vigentes. E essa norma, ela é válida por quanto tempo? Tem que ser renovada por quanto tempo? Por exemplo, o Google, eles fecharam com você de quanto tempo tem que fazer a revisão do projeto? A norma técnica é uma norma dos bombeiros. Eles atualizam como se fosse uma NBR, eles colocam lá, para você ter acústica no seu espaço, você tem que seguir isso. Tá? E aí tá lá, e só eles movimentam caso necessário, quando necessário. Entendi. Agora, o produto acústico aplicado num espaço, de quanto tempo a quanto tempo precisa ser trocado? Você imagina o seguinte, a pedra não é um item combustível. Daqui 10 anos, ela também não vai ser. Daqui 30 anos, ela também não vai ser. Então, a troca do produto acústico no ambiente não é por conta da validade da flamabilidade dela. Salvo situações, exemplo... A gente está fazendo uma obra agora na Casa de Cultura, é do governo, aí tem um teatro lindo lá, e eles estão colocando um material que é standard, que não atende à plenitude da IT10, mas vai ser aplicado um verniz ignífugo, é um verniz anti-chama. Ele tem validade. A cada 5 anos você tem que reaplicar esse verniz. Essa pelo menos no meu conhecimento, no meu entendimento, salvo exceções que eu posso não conhecer, né? Não sou o dono da verdade, mas até onde o meu conhecimento chega, essa é a única situação que você tem que revalidar a aplicação de algo ignífugo. Que lição mais te marcou nessa jornada e que você carrega até hoje? Olha, do ramo... Vamos falar do empreendedorismo, né? Porque de vida eu tenho, nossa, tanta coisa que me marcou aqui. Mas assim, acho que como empresário, só ajude quem quer ser ajudado. Não dá para você ajudar quem não quer ajuda. Inclusive, frase do Basile, que é um dos nossos consultores, não dá para ficar batendo em ferro frio. Você não muda. Agora, existem tantas pessoas, tantos profissionais que eles querem crescer, que eles precisam de uma oportunidade,
que eles precisam de alguém empurrando, orientando. Essas pessoas precisam de auxílio. E não auxílio de ajuda como se fosse um necessitado. Mas igual a gente, quando começou, se tivesse alguém ali falar, vem aqui, Fabi, vamos, você pode, você consegue. O que tá na sua cabeça aí que te deixa para baixo, que te deprime, calma, isso passa. Ajude quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, você perde o tempo da pessoa e você perde o seu tempo. Eu acho que é isso, foi uma das principais aí que eu tenho de só coloque a mão ou só motive quem quer ser motivado. Quem não quer ser motivado é perda de tempo para ambos, de vida talvez. E o que você considera diferencial da Atos na sua área no mercado brasileiro? Eu costumo dizer que a gente não tem nem concorrente. Porque o que a gente faz, ninguém faz. Essa coisa de fazer a integração acústica, a gente não vende só produto. A gente não vende só cálculo. A gente não vende só instalação e a gente não vende só laudo. A gente falou do restaurante, falou da escola, mas o cara tem uma casa noturna. O cara tá lá com um problema. Tudo bem, Danilo, eu preciso de espuma acústica para tratar o meu espaço. Você me vende, por favor? Eu preciso de comprar aqui 300 metros quadrados de uma placa acústica XYZ. Não, Fabi, eu não vou te vender 300 metros quadrados. Me fala qual é o teu problema. Porque eu vou calcular para saber se esses 300 realmente te atende. Porque às vezes 100 te atende. Olha como é que o cliente não tem razão. Você está querendo comprar 300 metros quadrados, não precisa. A gente fez o cálculo aqui e verificou que com 180 metros quadrados você vai diminuir o teu custo de compra e vai atender o seu caso. Só que aí, o que eu vou te passar? Vou te passar o cálculo, tá? Eu vou te fornecer o material, eu vou instalar para você e eu vou te entregar o laudo para você comprovadamente estar dentro das normas acústicas da tua região. É esse o nosso diferencial. Se o cara chega e fala, eu só quero ser... Isso acontece tanto, Fabi. Eu quero 30 metros quadrados desse material. Tá, mas quem falou pra você que tem que fazer isso? Ah, eu vi no Google. Eu vi no chat GPT. Tá, não, pô, não é assim. Mas calma. Vou calcular pra você. Posso calcular? Posso. Calculo, fala, não, tá errado, pô. A densidade tá errada, a quantidade tá errada, o material tá errado. E assim, fala com a minha equipe de arquitetura, porque a estética do seu ambiente vai ficar horrível. Eles vão ter outras ideias para também ajudar na arquitetura do seu espaço. Porque antes, não sei se você lembra, a produto acústico tinha a cara de casca de ovo, que remetia a estúdio. Sim. Hoje, você só põe se você quiser. Existem produtos acústicos que você vai chegar num restaurante e você nem sabe que é produto acústico. Você vai ter em escolas, em armazéns, enfim, infinitos lugares que você nem vai saber que tem produto acústico. Tá? Então, esse é um dos nossos diferenciais. É a tratativa do início ao fim. Eu pego na mão do cliente e a gente só solta na hora que ele está sorrindo do outro lado. E se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente hoje? Nada. Nada. Eu amo cada teco da minha história, eu amo cada teco da minha trajetória. Eu não me arrependo de nenhum ponto no qual eu fiz. Ou às vezes falei, eu posso ter faltado. Mas até as pessoas que nessa caminhada, que às vezes eu errei, eu sou falho, sou filho de Deus e a gente é errante. Então eu não consigo me arrepender. Errar naquele ponto fez ser o homem que eu sou hoje. Então, me arrepender de algo, não me arrependo de nada, não. Minha vida... Nossa, Fabi, eu sou muito grato sobre a minha vida. Cada tequinho, a oração que eu tenho com os meus filhos todos os dias, a gente tem uma fala que é o seguinte: eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir. A minha vida, eu não tenho que reclamar, velho. Não tenho. E olha que tem treta, hein? Nossa Senhora, tem treta. Só que eu sou absurdamente feliz, então eu não tenho nada a mudar na minha vida. Não tenho mesmo. Quantos anos tem os seus filhos hoje? Eu tenho um de 7, faz 8 agora em agosto. E eu tenho uma menininha de 8 meses. É a Clarinha e o Gabriel. E quando, no caso do seu filho mais velho, 8 anos, o que você conta, né, a história para ele e ele já compreende hoje o seu trabalho e como que você chegou ao momento atual? Você já chegou a conversar com ele sobre isso? Nada, o Gabriel vive. O Gabriel vive essa história. Eu quero colocar no coração deles que trabalhar é gostoso, trabalho não é um fardo, trabalho tem que ser, a gente fica muito tempo imerso para ser ruim. Segunda-feira tem que ser gostosa e ele vive isso. Segunda-feira não, papai vai pra empresa, vamos. Ele participa de reuniões, ele participa de visita comigo. Tava até comentando
com o pessoal de marketing. Ele começou um projeto, ele falou, papai, eu quero vender algo, eu tenho R$19. Como é que eu começo? Aí eu falei, eu vou te apresentar uma ferramenta. Aí coloquei ele no ChatGPT, ele criou o pedacinho dele, que chama Brincando de Empresário, e ali ele começou, essa semana começou isso. Ele tava querendo vender sorvete, aí o ChatGPT falou que tá frio, o negócio dele não tem futuro. Aí ele continuou pesquisando, achou brigadeiro. Então ele tá modulando qual é a melhor receita com o chat, valor de compra, quanto ele vai gastar, quanto vai dar de margem para ele fazer a segunda leva, quem são os clientes. Então assim, e eu não forço ele a ser empresário. Meu filho, eu amo ele do fundo do meu coração. Ele vai seguir a carreira que ele quiser e eu vou apoiar ele, nem que seja sei lá, eu vou falar como se fosse menosprezando, mas qualquer coisa que ele queira fazer. Eu apoio ele, eu amo ele e a felicidade dele é o que me importa. Mas, por exemplo, pelo meu exemplo, ele vê que eu vivo. Ele vê que eu sou feliz no que eu faço. Ele vê que, tipo assim, entre trancos e barrancos, e estresse, e discussões, e reuniões tensas, ele sabe que eu curto aquilo. E ele quer começar o dele. 8 anos. Mas de contrapartida, já levei ele várias vezes em festas. Tipo, tem um time lá da vila onde eu nasci, já teve festas lá, e eu levo ele. Às vezes eu vou e desço, e a gente anda lá. Eu cortei o cabelo dele várias vezes com um menino que eu cortava na minha infância. Tipo, eu quero que ele saiba de onde eu vim. Eu morro de medo do meu filho crescer e virar um rico bobo, não sabe pegar um ônibus, sabe? Esse é o Gabriel, que já tem mais discernimento. A Clarinha ainda é um anjo ainda. A Clarinha dentro dela ainda tem... Eu vou chorar se eu fico falando. A Clarinha dentro dela ainda tem... Tipo, ela sorri pra todo mundo. Ela ainda não sabe os maus da vida. Então, ali ainda é um anjinho ainda. Ali... Não que pro Gabriel não tenha amor, mas ali é só amor. Ali é só... Enfim, ela ainda não sabe. Eu não quero colocar ainda isso ainda nela ainda. E o que você quer deixar de legado pra eles? É essa pessoa que eu sou. Essa pessoa que eu sou. Eu acredito que a vida deles vai vir um teco do que foi minha vida, porque eles vivem a partir do meu exemplo, eles vivem a partir da minha base. Tem aqueles estudos psicológicos que falam que a mulher se casa com algo parecido com a personalidade do pai. Eu quero ser o melhor homem que ela já conheceu na vida. Eu não consigo falar sobre isso. Eu quero ser o cara mais correto que ela já viu na face da terra. Para na hora que chegar o momento dela se relacionar com alguém, ela tenha isso dentro dela. E assim, eu quero entregar a melhor mulher do mundo pro mundo, só que pra um cara que tenha decência. Como é que eu faço isso? Sendo que eu nem sei se eu vou estar lá quando acontecer. Dando um exemplo, sendo um homem correto. Então é o que eu quero deixar pra eles. Esquece dinheiro. Já até falei, Gabriel, você não tem nada, viu? Você é duro. Você nem conta bancária você tem. Eu tenho dinheiro, você não tem não. Então cria a sua riqueza. Mas isso é muito legal de você falar, de criar a sua própria riqueza, porque você está criando, no caso do seu filho mais velho, um homem para a vida. Porque você dá tudo de mão beijada, fica difícil para ele quando virar adulto. Porque quando se vira os conflitos da vida que vem para todo mundo, ele não vai saber lidar com um não, por exemplo. Porque a gente recebe, independente se, não, tá em escola boa e tal, mas vai receber. Não, você não tirou nota boa. Não, você não vai entrar nessa empresa. E pode acontecer, e aí ele vai se frustrar. Ele não vai saber lidar com isso. E você já mostrando que não, o caminho não é assim. Para você ter isso, você tem que lutar. Porque comigo foi assim. Então isso, eu acredito que é um dos melhores exemplos que você tem a dar. Eu acredito que esse é o papel do pai e da mãe, né? Eu vou frustrar você. Porque o mundo vai te frustrar. Então, primeiro eu te apresento. Aqui tá debaixo da minha asa. Chorou demais, eu abraço. Sabe? Sofreu demais, a gente ora junto. Sabe? Agora o mundo vai te frustrar e não tem massagem. Você volta pra casa e chora sozinho. Sabe? Então, eu frustro. Ele anda comigo, cai de bicicleta, eu nem olho. Você acha que não dói? Eu quero ir lá abraçar meu moleque. Eu quero ir lá levantar ele. Só que eu não vou estar criando um homem. Sabe? Acontece alguma coisinha, ele chega, ai pai, não sei o que lá, tá, e aí, qual que é a solução? E o que você vai fazer com isso? Não, papai, mas eu vim pra você me falar. Eu vou te falar? Não, eu posso te dar o caminho, eu posso te dar a piscina, mas eu não nado por você, não. Vou te dar o caminho, você desce nada. É esse o caminho, né? E não que falte amor, muito pelo contrário, eu acho que isso é o amor. A falta de amor é o pai que dá tudo.
O pai que dá tudo é porque ele se sente desconfortável. E não, eu não vou deixar meu filho sofrer. Porque eu sofri tanto quando eu era novo. Pô, sofrer faz parte da vida. Fez ser o homem que você é, fez ser a mulher que você é. Você vai tirar o sofrimento do teu filho, você tá impedindo que ele cresça. E agora tá nos meus olhos. E quando eu for embora, eu não sou eterno. Agora tá nos meus olhos. Sofreu aqui, eu dou uma olhadinha assim e falo, vai aguentar. Vai passar. Porque aí você vai criando um homem, você vai criando casca, sabe? Chegar lá no futuro, ele vai bater de frente com quem? Qual é o futuro das crianças que estão vindo? Sabe? Não é só estudo. Você vê cara de Harvard que chega aqui e não sabe falar. Não sabe conversar. E o cara tem um puta de um conhecimento. Quanto de engenheiro que tem Uber? O cara fez engenharia, ele se tornou engenheiro? Não. Faltou a base, faltou alguém ali dando com chicote nas costas, mas a chicotada com amor. A chicotada de comando, sabe? Não, eu acho que o pai e a mãe que abraça demais tá criando um monstro. Que vai chegar no momento... E não tem aquela coisa de tipo assim, mas ainda é muito pequeno. Que nem a minha filha, desde agora, já tá sendo treinada já. Mas aí deu um neném, tá? Mas vou fazer o quê? Vou esperar fazer 5 anos? Depois 10? Depois 15? É da base. É um pendrive vazio, que é da minha responsabilidade junto com a mãe, colocar informações, né? Nossa, isso que eu tô falando aqui, eu juro, é pauta dentro da firma. Legal. Eu falo, a minha vida dentro da empresa é um livro aberto, eu não tenho nada. Às vezes acontece até umas tretas. A minha esposa é arquiteta dentro da empresa. Então, às vezes, trabalham junto? A gente trabalha junto. Ah, legal. Ela comanda uma frente de trabalho lá. E às vezes eu chamo pra falar reunião de case pessoal. Vou vir aqui, meu amor, vem cá, eu quero que você... meu amor, você vai falar, eu vou contar, eu aprendi, eu quero que eles aprendam. Eu quero que todo mundo viva essa mesma constância, esse mesmo crescimento. Se eles não tiverem vontade de crescer igual eu quero mostrar os meus erros para que você não erre também. Vambora, pessoal, vamos. Ixi, o pessoal adora. A empresa é uma festa. Legal. Inclusive, tem uma pessoa que trabalha com ele que tá aqui, que eu escutei ela rindo, então realmente isso acontece muito. É real, né? Muito bom. Antes da gente finalizar, que tá quase terminando, eu queria saber... qual é a história que você ainda quer contar e que merece ficar registrado aqui no FalaCast? Eu ainda quero ser conhecido, essa é a missão da nossa empresa. Eu ainda quero ser conhecido como a mudança do cenário acústico brasileiro. O nosso slogan é a nova geração da acústica. A acústica num período era muito cinza. A acústica ela tem cor. Eu quero ser conhecido de fato como quem trouxe a facilidade da acústica para o Brasil. Eu quero... eu não, né? Esquece o Danilo. Eu tô de passagem aqui, mas é esse legado que eu quero que alguém lembre e fala, caramba, quem fez uma mudança na acústica naquele período foi um cara chamado Danilo Vasconcelos. É isso, a partir da empresa Acústica Atos, que veio de um livro bíblico. Hoje, eu com a minha esposa, vou contar rapidinho. A gente foi visitar a escola que minha filha vai estudar. É uma escola americana. Todas as salas são tratadas acusticamente. O auditório é tratado acusticamente. O refeitório é tratado acusticamente. Por que as escolas brasileiras não têm? Por que uma sala de aula, o último aluno... Você sabia que o último aluno lá... a galera do fundão é considerado... porque tem as notas baixas. A nota 6 do fundo representa um 10 da frente por conta do problema acústico da sala. Por conta da reverberação que o último aluno ele tem que se concentrar tanto para entender o que a professora está falando, que ele gasta mais energia do que quem está na frente. Por quê? Até quando os alunos brasileiros vão passar por isso? Eu vou até deixar um toque aqui, o pessoal do Educandário, onde meu filho estuda. Deixa eu colocar a acústica aí, pessoal. A sala do meu filho, inclusive, eu já doei, vocês não querem deixar eu pôr. Os nossos alunos, os nossos filhos, eles têm que ter o melhor, assim como o país de primeiro mundo tem. Eu acho que eu quero ser lembrado por isso. Legal.
Muito bom. Legal. Quero agradecer você novamente por ter contado um pouco a sua história, se emocionado, porque falar de família não tem como, a gente se emociona. Eu também já me emocionei aqui. É muito bom, é um espaço que a gente conta não só a parte profissional, mas pessoal, porque o profissional está atrelado à nossa vida o tempo todo, o dia inteiro, e isso faz parte da vida, porque nós estamos vivendo. E viver também é trabalhar e construir um legado, que é o que você vai deixar para sua família, para os seus filhos. E gostei muito de te conhecer, alto astral. Até nos bastidores aqui, o pessoal, a gente já estava conversando tanto que a gente falou, vamos gravar, porque senão vai pegar o tempo todo. Então, foi um prazer conhecê-lo. Eu quero muito ir até a sua empresa. Quem sabe vou lá entrevistar os seus colaboradores. Eu faço entrevistas de rua, sabia? Nossa, não, então você tem que ir. Sabia? Não, é mesmo. Tem lá no FalaCast, entrevista que eu faço. E olha que eu te acompanho, hein? Eu não vi. Tem lá. É que as últimas foi no ano passado, em dezembro. Então, é que tem muito vídeo, né? Tá. Mas tá lá no final. E eu tenho o microfone e tudo do FalaCast. Eu vou lá gravar com os seus colaboradores. Falar, como que é o Danilo? Fala a verdade. Agora o bate-papo fala do chefe. Fala a verdade. Fala a verdade. Ele é legal, meu. Aqui é legal trabalhar aqui. Fala a verdade, caramba. Vai ser bacana, vou te convidar mesmo, viu? Eu vou. Eu entrevistei uma vez o Esquivinha, o lutador. Kickbox mundial, ganhou e tudo. E aí ele falou, eu te desafio e fazer um treino de boxe comigo, lá na minha escola, lá em Suzano Vasconcelos. É longe. É longe. Foi uma viagem para eu chegar lá. E eu falei, eu vou. Aí ele não acreditou, óbvio, porque quando eu falo que as pessoas não acreditam, cheguei lá e fiz um treino com ele. Morri, porque assim, você vai treinar com um profissional, né? E aí, é lógico, não aguentei nem o treino direito com ele, mas eu cumpri minha promessa. Então, eu faço o mesmo com você. Não, vai ser um prazer. De fato, eu vou sim, vou entrevistar a galera. Gente, já vai ter aí, uma entrevista diferenciada na empresa Acústica Atos. Fabi, foi um prazer, viu? Muito obrigado por nos receber, obrigado pelo convite. Eu espero que, pelo menos, um tequinho da minha vida venha agregar alguém que viu a gente. Eu vi que você se emocionou junto comigo. Eu espero que, de fato, você tenha entendido como é a minha vida e traga alguma coisa boa pra você no dia de hoje. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, pra não perder nenhum episódio. Maravilha, eu amei. Foi muito legal.